Boa tarde, pessoal, tudo bem? Peço logo antes que se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, que me ajuda bastante neste meu trabalho, lendo livros para o público. Porque sempre tem aquela pessoa que tem preguiça de ler um livro. Eu sei muito bem como é que é isso, porque eu também já tive. Bom, como eu venho dizendo em quase todos os vídeos, o livro que eu estou lendo é Mona Lisa Overdrive, de William Gibson. Não sei se vai dar pra enxergar aí na câmera, mas é esse o nome do livro. Sem enrolação, vamos dar continuidade a esta bagaça, de onde nós paramos. Capítulo 12. Antártica começa aqui. Já estou pronta, disse Pipperwill, olhos fechados, sentada no carpete numa vaga aproximação da posição de lótus. Toque a concha com sua mão esquerda. 8 cabos finos saíam dos soquetes atrás das orelhas de Piper, encaixando-se no instrumento que estava atravessado sobre suas coxas bronzeadas. Angie, enrolado num pão branco, encarou a técnica loira do canto da cama. A unidade de teste preta cobrindo sua testa como uma venda erguida. Seguiu as instruções, correndo as pontas dos dedos levemente através da seda e do linho cruz da concha da cama. Bom, disse Piper, mais para ela mesma do que para Angie, tocando alguma coisa no painel. De novo? Angie sentiu o tecido engrossar sob seus dedos. De novo? Outro ajuste? Podia distinguir as fibras individualmente agora. Separar a seda do linho. De novo? Seus nervos gritavam enquanto as pontas esfoladas de seus dedos arranhavam palha de aço e vidro moído. Ótimo, disse Piper, abrindo seus olhos azuis. Tirou um frasquinho de marfim da manga de seu kimono. Retirou a rolha, passou o frasco para Angie. Fechando os olhos, Angie aspirou cautelosamente. Nada. De novo. Algo floral. Violetas. De novo. Sua cabeça foi inundada por um odor nauseante de estufa. Olfato, ok, disse Piper, enquanto o cheiro sufocante desaparecia. Não notei. Abriu os olhos. Piper estava oferecendo para ela um pequeno disco de papel branco. Contanto que não seja peixe, disse Angie, lambendo a ponta do dedo. Tocou o pedaço de papel. Ergueu o dedo em direção à língua. Um dos testes de Piper tinha feito Angie ficar longe de frutos do mar por um mês. Não é peixe, disse Piper, sorrindo. Mantinha o cabelo curto. Um capacete pequeno e conciso, que acentuava o brilho do grafite dos soquetes inseridos atrás de cada orelha. Joanna de Dark, de Silício, disse Porfire. É a verdadeira paixão de Piper, parecia ser seu trabalho. Era a técnica pessoal de Angie, reconhecida como a melhor da net. Caramelo. Quem mais está aqui, Piper? Tendo terminado o úlcer, Piper estava fechando seu equipamento numa vasilha de nylon. Angie tinha ouvido um helicóptero chegar 1 hora antes. Havia ouvido risadas, passos no terraço, enquanto o sonho retrocedia. Tinha abandonado sua tentativa usual de inventariar seu sonho. Se é que podia chamar aquilo de sono. As memórias dos outros entrando, preenchendo-a, depois se esvaziando para níveis que não podia alcançar, deixando essas imagens residuais. Rebel, disse Piper. Lomas, Wickman, NG, Porfire, o Pop. Robin? Não. Continuidade, disse ela no chuveiro. Como de Angie. O toroide de Freeside? Quem é o dono? O toroide foi rebatizado de Mustique II pelos novos donos, Juliana Grupper e Carriban Orbital. Quem era o dono quando o Telly gravou lá? Tesser Expo S.A.? Quero saber mais sobre a Tesser Expo. Antártica começa aqui. Ela olhou fixamente.
através do vapor, para o círculo branco do alto-falante. O que você disse? Antártica começa aqui. É o videoanálise em 2 horas da família Tesserespol, dirigido por Hans Becker, Eng. Você tem? Claro. David Popper acessou recentemente. Ficou bastante impressionado. Mesmo? E quando foi isso? Na última segunda-feira. Vou assistir hoje à noite, então. Feito. Isso é tudo? Sim. Tchau, Eng. David Popper, seu diretor, Porfire, disse que Robin estava contando às pessoas que ela ouvia vozes. Será que tinha falado com Popper? Tocou o painel de cerâmica. O jato ficou mais quente. Por que Popper estava interessado na Tesserespol? Tocou o painel novamente e ficou sem fôlego debaixo de agulhas de uma água repentinamente gelada. De dentro para fora. De fora para dentro. As formas daquela outra paisagem chegavam cedo. Cedo demais. Porfire estava postado perto da janela quando ela entrou na sala. Um guerreiro, um Maasai, num sarong de couro e crepe de seda escuros, com enchimento nos ombros, e um sorangue de couro preto. Os outros comemoraram. Quando a viram, Porfire virou-se, sorrindo. Pegou-nos de surpresa, disse Rick Rabel. Espalhado no sofá, claro. Ele cuidava de efeitos e edição. Wilton achou que você iria querer mais tempo de folga. Nos trouxeram de toda parte, querida, complementou Kelly Rickman. Eu estava em Bremer, e o Pop estava literalmente em órbita. Em total modo artístico, não é, David? Ele olhou para o diretor, buscando uma confirmação. Popper, que estava sentado numa das cadeiras Luís XVI, virada de costas, seus braços cruzados no topo frágil da cadeira, deu um sorriso cansado, o cabelo escuro pendendo sobre seu rosto magro, quando a agenda de Eng permitia. Popper fazia documentários para a Net Knowledge. Logo depois de assinar com a Net, Eng participara anonimamente de uma das peças de arte minimalistas de Popper. Um passeio interminável através de dunas de cetim rosa e manchado, sob um céu de aço ornamentado. 3 meses depois, com sua carreira em plena ascensão, uma versão pirata da fita tornou-se um clássico underground. Karen Lomas, que fazia os retoques de Eng, sorriu da cadeira à esquerda de Pop. À sua direita, Kelly Rickman, figurino, sentado no chão, claro, ao lado de Brian Eng, o contínuo e aprendiz de Piper. Bem, disse Eng, estou de volta. Sinto muito ter deixado todos esperando, mas era algo que tinha de ser feito. Houve um silêncio. Pequenos estálidos das cadeiras douradas. Brian Eng tossiu. Estamos felizes por você estar de volta, disse Piper, vindo da cozinha com uma xícara de café em cada mão. Comemoraram novamente, mais retraídos desta vez. Depois riram. Onde está Robin? Perguntou Eng. Mr. Lanner está em Londres, disse Porfire, as mãos nos quadris envoltos em couro. Deve chegar dentro em pouco, disse Popper secamente, levantando-se e assentando um café de Piper. O que você estava fazendo em órbita, David? Perguntou Eng, pegando a outra xícara. Caçando solitários. Solidão? Solitários eremitas. Receba a resposta. Eng, disse Hickman, intrometendo-se. Você precisa ver a roupa de festa de Sentin que Devikin mandou semana passada. Eu tenho todos os modelos da coleção de praia de Nakamura. Sim, Kelly, mas Popper, contudo, já tinha se virado para conversar com Rabel. Ei, disse Hickman, irradiando entusiasmo. Vamos lá, vamos experimentar. Popper passou a maior parte do dia com Piper, Karen Lomas e Rabel, discutindo os resultados do Usher e os intermináveis
pormenores do que eles chamavam de reinserção de Angie. Depois do almoço, Brian e G foi com ela ao exame físico, realizado numa clínica particular, num prédio espelhado em Beverly Boulevard. Durante a espera, muito breve, na área de recepção branca e cheia de plantas, certamente uma espécie de ritual, como se uma consulta médica não envolvesse espera, parecesse incompleta. Sem autenticidade, Angie se pegou questionando, como tinha feito muitas vezes antes, por que o misterioso legado de seu pai, os Ververs que tinha desenhado em sua cabeça, nunca haviam sido detectados nesta ou em qualquer outra clínica. Seu pai, Christopher Mitchell, tinha liderado o projeto Hybridoma, que havia conferido às Mass Biolabs um verdadeiro monopólio na produção dos primeiros biochips. Tanner, o homem que havia levado Angie para Nova York, tinha dado a ela uma espécie de dossiê sobre seu pai. Um BioSwift, compilado por uma inteligência artificial de segurança da Mars. Ela acessou o dossiê 4 vezes ao longo de 4 ou 5 anos. Finalmente, numa noite de muita bebedeira, na Grécia, atirou no mar, da balaustrada do iate de um industrial irlandês, após uma discussão com Bob. Não se lembrava mais do motivo da briga, mas se lembrava muito bem da sensação mista de perda e de alívio quando o pequeno pedaço de memória bateu na água. Talvez seu pai houvesse projetado seu trabalho artesanal de modo que ficasse invisível. As varreduras dos neurotécnicos, Bob tinha a sua própria teoria, uma que ela suspeitava estar mais próxima da verdade. Talvez Legba, o Loan que Belvoir dizia ter um acesso praticamente ilimitado à Matrix do ciberespaço, pudesse alterar o fluxo de dados enquanto era coletado pelos scanners, tornando os Ververs transparentes. Legba tinha, afinal, orquestrado sua estreia na indústria e a ascensão subsequente que a levou a eclipsar a carreira de 15 anos de Tali Ishan como uma mega estrela da net. Contudo, já fazia tanto tempo desde que a lua tinha cavalgado, e agora Bridget dissera: os Ververs tinham sido redesenhados. Wilton fez com que a continuidade preparasse uma matéria para você hoje. Disse-lhe NG, enquanto ela esperava. É? Sua declaração pública sobre a decisão de ir para a Jamaica, enaltecendo os métodos da clínica, falando sobre o perigo das drogas, seu entusiasmo renovado pelo trabalho, gratidão pelos seus fãs, imagens de arquivo da casa em Malibu. A continuidade era capaz de gerar imagens de vídeo de Angie, animá-las com padrões compilados a partir de seus instintos. Assistir aquilo levava a uma leve vertigem, não completamente desagradável. Uma das raras vezes em que ela foi capaz de compreender diretamente a sua fama. Uma campanha soou por trás das plantas. Retornando da cidade, ela encontrou um buffet contratado que estava preparando churrasco no terraço. Deitou-se no sofá, debaixo do Valmier, e ouviu o barulho do mar, da cozinha. Podia escutar Piper explicando os resultados do exame físico para Popper. Não havia necessidade. Na verdade, ela tinha recebido o atestado de saúde mais limpo possível. Mas tanto Popper quanto Piper gostavam de detalhes. Quando Piper e Harbell colocaram agasalhos e saíram para o terraço, onde permaneceram aquecendo as mãos sobre o carvão, Angie se encontrou sozinha na sala, com o diretor. Você me contar, David, o que você estava fazendo lá em cima, em órbita? Procurando por eremitas convictos. Passou a mão pelos cabelos ondulados.
Tem a ver com algo que eu queria fazer ano passado, com comunidades voluntárias na África. O problema foi que, quando cheguei lá em cima, aprendi que qualquer um que vai tão longe, que verdadeiramente vive sozinho em órbita, em geral, quer permanecer assim. Você estava gravando sozinho? Entrevistas? Não. Queria encontrar pessoas como aquelas e convencê-las a gravar segmentos próprios. Conseguiu? Não. Ouvi algumas histórias, contudo. Histórias ótimas. Um piloto de rebocador alega que havia crianças selvagens vivendo numa fábrica de remédios japonesa abandonada. Há todo um conjunto de relatos apócrifos por lá. Na verdade, navios fantasmas, cidades perdidas. Há um pathos, uma qualidade única nisso. Pensando bem, quero dizer, cada pequeno pedaço está preso em órbita. Tudo aquilo foi feito pelo homem, conhecido apropriadamente, mapeado. Como observar muitos se desenvolverem em um estacionamento. Mas creio que as pessoas precisam disso, não é? Sim, disse ela, pensando Legba. Em Marman Bridget, as 1000 velas. O que eu queria mesmo, disse ele, era conseguido chegar a Lady Jane. Uma história tão fantástica, gótico puro. Lady Jane, Tessa Respawn, a família dela construiu o toroide de Friendside. Pioneiros na alta órbita. A continuidade tem um vídeo maravilhoso. Dizem que ela matou o pai. É a última da linhagem. O dinheiro terminou anos atrás. Ela vendeu tudo. Fez com que cortassem o lugar onde morava da ponta do eixo do fuso e o rebocassem para uma nova órbita. Ela se sentou no sofá, os joelhos unidos, os dedos presos ao redor deles. O suor corria por sobre suas costelas. Você não conhece a história? Não respondeu. Isso é um fato interessante em si mesmo, porque mostra o quão aptos eles eram em se manter na obscuridade. Usavam seu dinheiro para ficar fora dos noticiários. A mãe era Tesser, o pai Respawn. Agora faz sentido. Construíram Friendside, quando não havia nada similar. Ficaram absurdamente ricos no processo. Provavelmente a segunda maior fortuna, bem perto de Joseph Virk, quando Respawn morreu. E, naturalmente, se tornaram fantasticamente esquisitos neste meio tempo, tendo clonado seus filhos a torto e a direito. Isso soa terrível. E você tentou? De fato tentou encontrá-la? Bem, fiz algumas investigações. A continuidade conseguiu para mim este vídeo de Becker. E claro, que sua órbita está registrada, mas não é bom aparecer se você não foi convidado, não é? Então Wilton me achou e me disse para voltar para cá, para o trabalho. Você não está se sentindo bem? Sim, eu acho que vou me trocar agora, colocar um agasalho. Depois que comeram, quando o café estava sendo servido, ela pediu licença e disse boa noite. Porfire seguiu-a até a base da escada. Tinha ficado perto dela durante a refeição, como se percebesse sua nova inquietação. Não, pensou ela, nada de novo. A velha, a constante, a mesma que sempre foi, todas as coisas que a droga havia bloqueado. Se cuida, mocinha, disse, baixo demais para os outros ouvirem. Estou bem, respondeu. Gente demais. Ainda não estou acostumada com isso. Ele ficou quieto, olhando para ela, o brilho de brasas morrendo por trás de seu crânio elegantemente trabalhado e sutilmente inumano, até que ela se virou e subiu as escadas. Ouviu o helicóptero vir buscá-los, uma hora mais tarde. Casa? Disse ela. Vou ver o vídeo da continuidade agora. Enquanto o telão descia, abriu a porta do quarto e ficou, por um momento, ao pé da escada, ouvindo os sons da casa vazia, barulho do mar, o zunindo da máquina de lavar louça, o vento batendo nas janelas, que ficavam em frente ao terraço. Ela se virou para a tela e tremeu diante do rosto que viu numa imagem congelada. Uma tomada, granulada em close, sobrancelhas arqueadas,
sobre olhos escuros, maçã do rosto alta e frágil, e uma boca larga e determinada. A imagem se expandiu continuamente para dentro da escuridão de um olho. Tela preta. Um ponto branco crescendo, se ampliando, tornando-se o estreito fuso de Frontside. Os créditos começaram a aparecer em alemão. Hans Becker. A casa começou recitando a crítica introdutória da biblioteca da NET. Um artista de vídeo austríaco cuja marca registrada é uma obsessiva interrogação de campos rigidamente delimitados de informação visual. Suas abordagens vão da montagem clássica a técnicas emprestadas da espionagem industrial, imagens de espaço profundo, equinoarqueologia. Antártica começa aqui. Seu exame das imagens da família Tesser-Respoll continua sendo o ponto mais alto de sua carreira. O clã de industriais patologicamente avessos à mídia, operando da privacidade total de seu lar orbital, era um desafio notável. O branco do fuso preencheu a tela enquanto o crédito final sumia. Uma imagem foi deslocada até o centro da tela. Um instantâneo de uma jovem em roupas escuras e largas. O plano de fundo indistinto. Marie-France Tesser, Marrocos. Este não era o rosto na tomada de abertura. O rosto de memória invasiva. Ainda assim parecia prometer isso. Como se uma imagem larval se ocultasse sob a superfície. A trilha sonora tecia filamentos atonais, em meio a camadas de estática e vozes indistintas, enquanto a imagem de Marie-France era substituída por um retrato monocromático de um jovem num colarinho engomado. Tinha um rosto bonito, finamente proporcional, mas muito duro em algum aspecto em seus olhos, tédio infinito. Johannes Respoll, Oxford. Sim, pensou ela. Encontrei você muitas vezes. Conheço sua história, apesar de não me permitirem tocar nela. Mas eu finalmente acho que não gosto nem um pouquinho de você, não é, Mr. Respoll? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. E vocês tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e bye bye.